No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre economia comportamental, como que ela pode nos auxiliar, como que saber um pouquinho sobre isso pode nos ajudar no nosso dia a dia a tomar decisões mais eficientes. Olha só, a gente já sabe que o nosso cérebro ele está sempre tentando economizar energia, ou seja, ele não está ali 100% no racional. A maioria das nossas decisões são no automático, tá? Isso, por um lado, é benéfico, por um lado, ele pode nos levar a tomar decisões mais precipitadas. Então, o que nós temos que fazer? Bom, veja bem, se você tem um cérebro que está todo dia sendo levado, né, a ter que tomar certas decisões, um cérebro cansado, você está ali, imagina, né, você tem que tomar uma decisão difícil num momento em que você está extremamente cansado, extremamente acabado, teve um dia muito difícil. Então, isso acontece muitas vezes, a gente sai com o intuito de relaxar, não, vou relaxar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas assim, a partir do momento que você entra em algum lugar, um shopping, um supermercado, uma loja, alguma coisa, o teu cérebro começa a receber milhões de mensagens que vão entrando, né, no nosso inconsciente e vão tentando fazer com que a gente tome certas decisões, eles vão nos influenciando, aproveitando, né, da nossa fragilidade, vamos dizer assim. Então, empresas gigantes, elas já sabem disso, elas têm equipes que trabalham justamente para isso. Por quê? Porque hoje o que as pessoas precisam ter? Dados. As pessoas precisam saber, né, o que você está fazendo, onde que você vai, o que você gosta, o que você compra, o que você tem desejo, aonde você mora. Cara, as informações, né, através das nossas redes sociais, enfim, de tudo que você faz hoje vai gerar dados, né? E isso para as empresas é extremamente importante. E por quê? O que eles fazem com os dados? Bom, eles pegam os dados e eles conseguem mais ou menos, né, com uma certa exatidão, mapear o teu tipo, o teu perfil, o teu comportamento. E eles sabem exatamente o que enviar para você, o que vai fazer você gastar mais. Então, a ideia é essa. É tentar usar de estratégias para que eu possa me defender um pouquinho, para que eu possa entender, calma, peraí, será que eu estou comprando isso aqui agora? Eu estou comprando por impulso ou estou comprando porque realmente eu preciso? E por que a gente está falando isso? Bom, tendo em vista que 80% das famílias brasileiras hoje, elas estão endividadas, isso sim, não vamos dizer assim que a pessoa não pode pagar, não, ela não pode acontecer nada de errado, porque se acontecer alguma coisa de errado, ela já não tem como dar a volta. Então, dessas 80%, vamos pegar ali 20% no máximo, né, 30% que realmente tem contas que já não conseguem mais dar a volta, realmente contas altas, contas mais complicadas. Mas aí você vai ver, essas dívidas são em cartão de crédito, são dívidas assim que de certa forma poderiam ser evitadas. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros, a maioria de nós aprendemos a viver no crédito, né? Então a gente sempre tem a expectativa de que eu preciso disso agora, mas aí lá na frente, sei lá, eu dou um jeito de pagar. Mas eu vou fazer um bico aqui, um bico ali, aí eu vou ter o dinheiro para pagar. E isso acaba que chega a hora de pagar, a gente não tem o dinheiro para pagar, aí acaba se enrolando cada vez mais, e aí você nunca consegue construir um patrimônio, ter uma reserva de emergência, você acaba ficando à mercê e claro, é muito complicado você ter que aceitar, né? Quem já aceitou, quem já teve que passar por isso, de aceitar fazer praticamente qualquer coisa para ganhar dinheiro, para poder pagar suas contas, suas dívidas, né? Então isso é muito complicado. Aqui nesse canal nós estamos tentando desmistificar um pouquinho disso e trazer uma certa liberdade, uma certa segurança, mostrando que investimento é para todo mundo. E você precisa conhecer, porque hoje existem instrumentos no mercado diversos. Aí algumas pessoas utilizam a poupança, algumas pessoas utilizam o consórcio, algumas pessoas vão para o financiamento, outras compram terrenos, enfim. Mas existem estratégias no mercado, por exemplo, na Bolsa de Valores, Tesouro Direto, enfim, que a gente consegue com um valor baixo já começar a ter
construir o nosso patrimônio, ter uma reservinha, ter uma disciplina. Então, por que é interessante? Porque ao invés de você ser um deficitário, você se torna uma pessoa, um investidor. Você se torna uma pessoa diferenciada, você começa a mudar a tua mentalidade, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos conhecer um pouco mais do mercado, nós precisamos conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo, tirar esse tempinho para nós, entender que nós estamos realmente sobrecarregados, não é uma pessoa, duas, três, são milhares de famílias, muitos casamentos se desfazem por causa das dívidas. A gente sabe, né, existe aquela frase que diz que a pobreza entra pela porta, as pessoas saem pela janela, o amor sai pela janela, né? Então, por quê? Porque na verdade a gente sabe que as dívidas elas destroem a mentalidade, as dívidas elas acabam com as pessoas. E aí o meu conselho para você que talvez está endividado hoje, primeiramente, não se desespere, tá? Independente do tamanho da sua dívida, existem formas e soluções. Segundo, se você conseguir ir atrás de uma consultoria, de uma ajuda, alguém que possa te auxiliar, dependendo do tipo de dívida, né? A gente sabe que se você ficar à mercê de bancos, de empresas terceirizados, né? Eles ficam realmente importunando e assim, prejudicando ainda mais. Não é que você não vai pagar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas muitas vezes a gente sabe que devido a baixíssimos níveis de conhecimento, principalmente de juros, de taxas, né, multas e tal, as pessoas acabam pagando porque são pessoas boas, vamos dizer assim. A pessoa ela tem um bom coração, então ela acha assim, não, eu estou devendo, eu tenho que pagar. Tá, mas calma aí, não necessariamente é assim, entendeu? Então você tem que pagar, mas tem que pagar o que é justo. E aí você pode fazer uma negociação, daqui a pouco você começa a ter um crédito de novo, começa a alinhar, você tem que, se possível, anotar todas as suas dívidas e entender que não deve, né? Não pode tomar decisões precipitadas. Que você foi lá, olhei um produto, gostei, vou comprar, não, calma. Sai, dá uma pensada, dá uma avaliada, passa uma noite de sono, duas ali, para você realmente ver se é aquilo, se você precisa extremamente daquilo lá ou não, se você pode deixar um pouquinho mais para frente quando você tiver uma condição melhor. Até porque aos pouquinhos você vai se adaptando a uma nova vida, você vai conseguindo conquistar algumas coisas, e conforme você vai conquistando, isso vai liberando prazer, né? Essa dopamina que eles chamam, né? Fala-se muito nisso. Então você começa a receber essas cargas positivas e aquilo começa a te motivar, e aí você vai atrás de conseguir realizar os seus sonhos, os seus projetos, e você vê uma saída no fim do túnel, porque muitas vezes a gente está desesperado, e no desespero a única coisa que você vê é problema, é dificuldade, é que está tudo errado e que não tem solução, e na verdade assim, pode ter certeza absoluta que tem solução, mas isso também às vezes leva tempo. Então, dependendo do que você está enfrentando, vai levar um certo tempo, e você não deve desistir, tá? Você tem que se motivar, buscar entender melhor, conhecer. Agora você já sabe que o seu cérebro ele cansa, ele não quer tomar as decisões, tá? Então nós temos dois sistemas, sistema 1 e sistema 2, que assim como o Daniel Kahneman escreveu no Rápido e Devagar, eles andam em conjunto, mas assim, o sistema 2 ele acaba sendo mais analítico e tal, ele tem que fazer uma análise daquilo que está acontecendo, e o sistema 1 ele vai meio que no automático. Então não é que um é ruim ou que o outro é melhor, nada disso, os dois eles trabalham em conjunto, só que o sistema 2, por ele ter que gastar mais energia, ele obviamente está jogando às vezes a responsabilidade para o sistema 1, então você já conhece, você já sabe, não tome certas decisões importantes, principalmente em momentos em que você se sente mal, se sente cansado, se sente estressado, porque você pode estar realmente cometendo um erro gravíssimo. Então, pelo vídeo de hoje seria isso aí. Espero vocês no nosso próximo vídeo falando sobre finanças, economia, negócios, vendas, enfim, várias outras coisas do mercado. Abraços e até